Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Esta é a Rádio Vaticano com Vatican Media e Vatican News. Passamos a transmitir, a partir deste momento, a oração do Ângelus conduzida pelo Papa Francisco este 12 de junho, solenidade da Santíssima Trindade. Dentro de instantes, o Santo Padre assomará a janela do Palácio Apostólico para a oração mariana com os fiéis e peregrinos presentes na Praça São Pedro. Nossa saudação àqueles que nos acompanham também pela página web Vatican News em língua portuguesa, Web Rádio Vaticano, aqueles que nos acompanham pelo Facebook e pelo YouTube, as emissoras de rádio e televisão em conexão conosco, nossos amigos de Cabo Verde, Moçambique, Angola, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe no continente africano, os amigos de Timor-Leste no continente asiático e os amigos de Portugal e de todo o Brasil e nos Estados Unidos. Sejam todos bem-vindos dos estúdios da Rádio Vaticano Raimundo Lima, desejando a você um bom domingo. Manhã de sol na Praça São Pedro, neste momento 32 graus centígrados, 28% de umidade relativa do ar. Uma manhã tipicamente de sol primaveril, aliás, com clima de verão propriamente, e uma presença significativa de fiéis e peregrinos na Praça São Pedro, particularmente neste período com muitos turistas provenientes, sobretudo, de países europeus. Após o longo período de pandemia e depois então da passagem dessa situação de emergência, o retorno gradativo e já agora bastante significativo de peregrinos que habitualmente acorrem a Roma, de modo particular no período de verão, e já a partir então, sobretudo já de abril para frente, quando o tempo melhora, já com dias mais quentes, e assim gradativamente uma presença sempre maior de fiéis e peregrinos, e nós temos tido já nas últimas semanas uma significativa presença desses peregrinos, como disse, sobretudo de países europeus. Aqueles que acompanham tendo as imagens podem ver a Praça São Pedro com uma significativa presença de fiéis. Naturalmente, também pessoas que vêm das dioceses vizinhas, portanto, não só romanos, mas também italianos, que vêm, sobretudo, da região do Lácio, mas não só, e uma presença significativa de turistas que, aproveitando a oportunidade, acorrem à Praça São Pedro para ouvir o Papa São Francisco, para acompanhar e rezar com o Santo Padre a oração mariana. Dentro de instantes, portanto, o Santo Padre que assomará a janela do Palácio Apostólico para conduzir a oração do Ângelus. Ressaltamos que este domingo celebramos, neste 12 de junho, a solenidade da Santíssima Trindade. Neste momento enquadra-se a janela do Palácio Apostólico. O Santo Padre, então, deve assomar dentro de instantes. Neste momento já movimentam as cortinas e acompanhamos, então, a locução que precede a oração mariana. Já se vê o Santo Padre, neste momento, assoma a janela, acena para a multidão, para os presentes na Praça São Pedro, os fiéis e peregrinos que respondem com entusiasmo ao aceno do Santo Padre e a sua presença. Acompanhemos então a sua locução que precede a oração mariana. Queridos irmãos e irmãs, bom dia e bom domingo. Hoje, na solenidade da Santíssima Trindade, no Evangelho da celebração, Jesus nos apresenta as outras duas pessoas divinas, o Pai e o Espírito Santo. Do Espírito ele diz: não falará de si mesmo, mas receberá o que é meu e vos anunciará. E depois, a respeito do Pai, ele diz: tudo o que o Pai tem é meu. Observamos que o Espírito Santo fala, mas não de si mesmo. Anuncia Jesus e revela o Pai.
e que o Pai, o qual tudo possui, porque é a origem de todas as coisas, dá ao Filho tudo o que possui. Não guarda nada para si mesmo e se dá inteiramente ao Filho. Ou seja, o Espírito Santo fala não de si mesmo, fala de Jesus, fala dos outros. O Pai dá não a si mesmo, mas o Filho. A generosidade aberta, um aberto ao outro. E agora olhemos para nós, para aquilo de que falamos e para o que possuímos. Quando falamos, queremos sempre que se fale bem de nós. E muitas vezes falamos apenas de nós mesmos e do que fazemos. Quantas vezes, eu fiz isso e fiz aquilo, este problema, e sempre se falando assim de si mesmo. Quanta diferença do Espírito Santo que fala anunciando os outros, o Pai e o Filho. E sobre o que possuímos, como somos ciumentos disso e como é difícil para nós compartilhá-lo com os outros, mesmo com aqueles que não têm o necessário. Em palavras é fácil, mas na prática é muito difícil. Eis então que celebrar a Santíssima Trindade não é tanto um exercício teológico, mas uma revolução em nosso modo de vida. Deus, em quem cada pessoa vive para o outro, em contínua relação, não para si mesmo, nos provoca a viver com os outros e para os outros, abertos. Hoje podemos nos perguntar se nossa vida reflete o Deus em que acreditamos. Eu que professo a fé em Deus Pai, Filho e Espírito Santo, realmente acredito que para viver preciso dos outros, preciso me doar aos outros, preciso servir aos outros? Afirmo isto com palavras ou com a vida? O Deus Trino e Único, queridos irmãos e irmãs, deve ser mostrado assim, com ações antes das palavras. Deus, que é o autor da vida, é transmitido menos através dos livros e mais através do testemunho de vida. Aquele que, como escreve o evangelista João, é amor, revela-se através do amor. Pensemos nas pessoas boas, generosas e mansas que conhecemos. Lembrando sua maneira de pensar e agir, podemos ter um pequeno reflexo de Deus amor. E o que significa amar? Não apenas querer o bem e fazer o bem, mas, antes de tudo, na raiz, acolher, estar aberto a acolher os outros, dar lugar aos outros, dar espaço aos outros. Isto significa amar. Da raiz. Para entender melhor isto, pensemos nos nomes das pessoas divinas que pronunciamos cada vez que fazemos o sinal da cruz. Em cada nome há a presença do outro. O Pai não o seria sem o Filho. Da mesma forma, o Filho não pode ser pensado sozinho, mas sempre como o Filho do Pai. E o Espírito Santo, por sua vez, é o Espírito do Pai e do Filho. Em resumo, a Trindade nos ensina que nunca se pode ficar sem o outro. Nós somos ilhas, estamos no mundo para viver à imagem de Deus, viver abertos, necessitados dos outros e necessitados de ajudar os outros. Então, nos façamos esta última pergunta. Na vida cotidiana, sou também eu um reflexo da Trindade? O sinal da cruz que faço todos os dias, Pai, o Filho e o Espírito Santo, aquele sinal da cruz que fazemos todos os dias, permanece um gesto finalizado a si mesmo ou inspira minha maneira de falar, de encontrar, de responder, de julgar, de perdoar? Que Nossa Senhora, Filha do Pai, Mãe do Filho e Esposa do Espírito Santo, nos ajude a acolher e testemunhar na vida o mistério de Deus amor. Et concepit de Spiritu Sancto. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecce ancilla Domini. Fiat mi secundum verbum tuum. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum,
benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Et verbum caro factum est. Et habitavit in nobis. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix. Ut digni efficiamur promissionibus Christi. Gratiam Tua, quae sumus Domine, mentibus nostris infunde, ut angelo annunziante Christi Filii Tui incarnatione coniovimus, per passionem eius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamur, per Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sic ut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sic ut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sic ut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidebus defuntis, requiem aeternam dona eis Domine. Et lux perpetua luceat eis. Requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc et usque in saeculum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Qui fecit caelum et terram. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Ouçamos agora as saudações do Santo Padre após a oração mariana do Ângelus. Cari fratelli e sorelle, Queridos irmãos e irmãs, ontem, em Bratislava, na Polônia, foram beatificados irmã Pasqualina Jan e 9 irmãs, co-irmãs mártires da Congregação das Irmãs de Santa Isabel, assassinados no final da Segunda Guerra Mundial, num contexto hostil à fé cristã. Estas 10 religiosas, conscientes do perigo que corriam, permaneceram ao lado dos anciãos e doentes que estavam, aos quais estava dando assistência no sinal de assistência, testemunhando o Evangelho com coragem, assim como tantas religiosas hoje em várias partes do mundo. E agora, desejo dirigir-me às populações e às autoridades da República Democrática do Congo e do Sudão do Sul. Caríssimos, com grande pesar, por causa dos problemas na perna, tive que adiar minha visita ao país de vocês, programada para os primeiros dias de julho. Sinto realmente um grande pesar por ter tido que adiar esta viagem, a qual quero muito realizar. Peço desculpas por isso. Rezemos juntos para que, com a ajuda de Deus e os cuidados médicos, eu possa ir até vocês o quanto antes. Estamos confiantes. Hoje se celebra o Dia de Combate ao Trabalho Infantil. Comprometamos-nos todos para eliminar esta chaga, para que nenhuma criança seja privada de seus direitos fundamentais e obrigada a trabalhar. Os menores explorados no trabalho é uma realidade dramática que nos interpela a todos. Sempre vivo no meu coração o pensamento pela população da Ucrânia, afligida pela guerra. O tempo que passa não esfria a nossa dor e a nossa preocupação por aquele povo martirizado. Por favor, não nos habituemos a esta trágica realidade. Tenhamos-na sempre no coração, rezemos e lutemos pela paz. Saúdo todos vocês, romanos e peregrinos da Itália e de tantos países.
Particolare saluto i fedeli Particular provenienti dalla Spagna. os fiéis provenientes da Espanha, da Polônia, La banda musicale di San Giorgio di a banda musical de Castelcondino, São Jorge de Castel che poi Condino, aspetto che sentirla suonare alla fine. que espero ouvir no final, ao término. La Fondazione Verona Minori A Fundação Jerusalem, Verona Minori de Jerusalém, i catechisti os catequistas di Grottammare, de Grottammare, i cresimanti os di crismandos Castelfranco de Veneto Castelfranco Vêneto e i fedeli di e os fiéis Messino. de Messino. Saluto poi il Saúdo gruppo depois Avis di o Codogno grupo Aves de Codônio ed esprimo il e mio expresso apprezzamento meu a apreço quanti donano il àqueles sangue, que doam gesto seu semplice sangue, gesto in nome di simples solidarietà. e nobre. Saluto Saúdo a tutti, todos, anche i ragazzi dell'Immacolata. também os jovens da Imaculada. Vi auguro Desejo una buona domenica bom domingo e per favore non e não dimenticarsi se esqueçam di pregare per me. de rezar por mim. Buon pranzo e arrivederci. Bom almoço e até a próxima. Santo Padre acena ainda para os fiéis e peregrinos presentes na Praça São Pedro antes de retirar-se da janela após ter concluído a oração mariana do Ângelus. Nas palavras após a oração mariana, o Santo Padre dirigiu-se a todos aqueles da República Democrática do Congo e do Sudão do Sul, pedindo desculpas, expressando o seu pesar por não poder realizar esta viagem que estava programada para se realizar de 2 a 7 de julho. Santo Padre, portanto, se diz profundamente sentido, mas se viu obrigado a adiar esta sua próxima viagem à África, viagem esta, como dissemos, que o teria levado à República Democrática do Congo e ao Sudão do Sul. Viagem que foi adiada para uma data ainda a ser definida. Aceitando o pedido dos médicos e para não comprometer os resultados das terapias no joelho ainda em andamento, o Santo Padre, com pesar, é obrigado a adiar a viagem apostólica à República Democrática do Congo e ao Sudão do Sul, prevista para realizar-se de 2 a 7 de julho, para uma nova data a ser definida, comunicou na sexta-feira, 10 de junho, a sala de imprensa da Santa Sé. O pensamento do Santo Padre voltado mais uma vez para a população ucraniana, pedindo que não nos acostumemos com a guerra e que lutemos pela paz. Mais uma vez, então, um apelo em favor da paz na Ucrânia. E ainda a lembrança do dia de combate ao trabalho infantil e um reconhecimento também aos doadores de sangue. Nosso muito obrigado a todos, desejando um bom domingo. Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo.